Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Flávio Rodrigues. Para aqueles que não me conhecem, eu sou professor universitário, biólogo, toxicologista e tenho conversado com vocês sobre saúde ambiental, principalmente nas áreas de poluição ambiental e, sobretudo, na poluição do ar. Hoje eu venho conversar com vocês uma notícia que saiu no site de uma instituição americana, uma matéria bastante interessante para a gente conversar um pouco sobre essa temática. Esse estudo, né, um estudo foi publicado, eu vou colocar ele aqui em cima, uma imagem dessa matéria, dessa notícia. Foi um estudo que foi publicado numa revista científica chamada Scientific Advances e foi publicado por pesquisadores da Yale School of Public Health, né, uma instituição bastante conceituada dos Estados Unidos. Esse estudo ele avaliou a mortalidade por doenças cardiovasculares atribuídas à poluição do ar entre os norte-americanos no período de 20 anos. Né? O estudo mostrou que nos últimos 20 anos a mortalidade por doenças cardíacas, né, por doenças cardiovasculares na comunidade norte-americana, analisando aí uma série de condados, os condados seriam equivalentes aí aos municípios no Brasil, vem diminuído, né? O número de mortes que era estimado em 42 mil mortes lá no início dos anos 2000, no final, agora em 2020, 2021, passou a ser 23 mil mortes cardiovasculares atribuídas à poluição do ar. Isso é uma redução de cerca de 45%. Esse dado, em princípio, é um dado bastante motivador, bastante positivo, porém, tem dois aspectos que a gente precisa comentar nesse estudo. O primeiro deles é que a composição do material particulado PM2,5, o PM2,5 é um tipo de material particulado, um tipo de poluente com tamanho extremamente pequeno. Tem um vídeo no meu canal explicando o que é o PM2,5, né? Então vocês podem ir consultar ali. E a composição desse material particulado interfere no tipo de mortalidade, né? No grau da mortalidade. Então, no início lá dos anos 2000, a mortalidade estava mais atribuída a sulfato e amônio, e mais recentemente começa a ter umas outras fontes de poluição, como o carbono negro, né? O carbono negro, que é um tipo de poluente que está muito relacionado à fuligem de automóveis. Então esse é o primeiro ponto, né? Que a poluição, o PM2,5 passa a ter uma contribuição menor de amônia e sulfato, que tinha lá no início dos anos 2000, passa a ter uma contribuição maior relacionada à fuligem de carro, e isso também nos leva ao segundo ponto, que talvez seja o ponto mais interessante dessa matéria e desse artigo, que a mortalidade por doenças cardiovasculares ao longo dessa série temporal, ela vem mudando em termos de grupos étnico-raciais mais comprometidos. Né? Nesses anos mais recentes, agora próximo aos anos 2020, a contribuição é muito maior das mortes para afro-americanos e para também descendentes de latinos ou descendentes de latinos. Né? Então, houve uma redução da mortalidade atribuída à poluição pelo PM2,5, houve uma mudança de composição desse PM2,5 e também houve uma mudança de estrutura proporcional da mortalidade, fazendo com que a maior parte das mortes estejam atribuídas aí a grupos classicamente vulneráveis ou vulnerabilizados, né? Como os pretos, os afro-americanos e também as populações latinas. E isso tem uma explicação bem plausível e associada à composição. Esses grupos étnicos são grupos que vivem à margem da sociedade e são grupos que ficam, então, vivendo próximos às áreas de rodovias, próximas às áreas mais poluídas, né, onde tem intenso fluxo de veículos, fazendo com que essas pessoas se exponham a uma maior quantidade desse material particulado, desse poluente do ar. Então, é interessante a gente observar que houve essa redução, mas essa redução ela vem associada aí a uma mudança de grupo étnico que está sendo prejudicado aí pela mortalidade cardiovascular. O que se tem, né, de conclusão desse estudo, né, que, claro, obviamente, a redução ela é importante, mas essa redução ela não pode vir somente na concentração do poluente, mas primeiro que tem que ter uma redução também das fontes de emissão para melhorar a qualidade
desse material particulado e também e principalmente que se tenham ações específicas para os grupos que sejam mais afetados. Nesse caso, foi identificado, então, como eu falei para vocês anteriormente, que os afro-americanos e as populações latinas são as mais prejudicadas, então precisa existir medidas políticas públicas específicas para esses grupos. Então, mostrando aí que a poluição ela vem reduzindo, mas ela vem reduzindo de forma desigual, né? Então, as populações mais vulnerabilizadas, as populações mais marginalizadas estão pagando um preço com a própria saúde de viver nessas áreas que são mais poluídas. Bom, vou trazer para vocês outras notícias, né, no nosso canal. Peço que vocês, se vieram até aqui, se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem comentários. Isso é muito importante para engajar o canal, tá? E vamos nessa, vamos seguir aí falando sobre ciência. Um grande abraço a todos.